Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Nós estamos começando pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, mais um programa Opinião. Nessa data importante, para o cristianismo, hoje, Corpus Christi, o corpo, o sangue de Jesus Cristo, e a homenagem toda da comunidade cristã, inclusive a nossa, não é? A você que nos assiste já desde então, muito boa noite, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. É muito bom estar com você noite a noite aqui no nosso programa Opinião. Você é a razão principal de estarmos aqui. Razão principal de estarmos aqui e também peça importante para que possamos a cada dia fazer cada vez melhor o nosso Opinião, participando, interagindo, por exemplo. Tem aí, a participação via WhatsApp, o número está aí na tua tela, 99932-2529, 99932-2529. O Bafo colocou aí já na tela para você participar conosco, mandar a sua pergunta. Hoje teremos aqui uma entrevista para falar de saúde pública, mais especialmente trazendo detalhes sobre uma categoria que a gente tira o chapéu a cada dia aqui, que é dos profissionais de enfermagem. O Djamir Soares já está a postos conosco aqui à mesa, vai estar conosco durante todo o programa de hoje, falando sobre as dificuldades, as metas diárias e também respondendo a sua pergunta que vai chegar via WhatsApp 999322529. Então, esteja à vontade a interagir com a gente aqui no programa Opinião desta quinta-feira. A você que já nos assiste também pelo Facebook, na nossa página da TV Pantanal, e também a você que nos assiste pelo www.gazetadigital.com.br para todo o planeta, aonde quer que você se encontre. Uma ótima noite de quinta para você e também uma ótima noite de quinta para você, Lorenberg Alves. Honra tê-lo aqui de novo. Boa noite, meu amigo Paulo, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por nos ajudar a fazer esse programa. E os profissionais de enfermagem aqui do nosso município, do nosso estado, a quantas andam nesse momento, diante dessa pandemia? Imagino que em polvorosa, porque afinal de contas as dificuldades são muitas, os desafios são muitos. Djamir Soares, muito bom tê-lo aqui. Já pergunto de início o que nós temos a dizer dessa categoria que está enfrentando cada dia, tendo que matar aí um leão por dia. Boa noite. Bom, boa noite a todos, boa noite a vocês dois. Obrigado pela oportunidade de estar no programa. A categoria ela é uma categoria guerreira, tem um histórico de sofrimento de muito tempo, né? Esperávamos que nessa guerra que a gente está travando à frente, fôssemos mais valorizados pela classe patronal pública e privada. No entanto, já vão 2 meses de guerra e nada de melhora financeira, nada de melhora do ponto de vista para o trabalhador de enfermagem de modo geral, que continua tendo a mesma tratativa de ambiente dentro dos hospitais públicos e privados, né? Sem falar a questão da própria pandemia, que traz um transtorno psicológico muito grave, mentalmente é horrível. Eu faço plantões à noite e toda vez que eu saio do plantão e chego em casa, eu tenho a impressão que a minha garganta tá arranhando, que eu tô com dor nas costas. Coisa mais psicológica, né? E você fica naquela coisa, né? Você já chega pilhado, toma banho, sabe? Só falta jogar água sanitária no corpo de tão mal que você faz. E vai fazer chá quente, chá diário, chá disso, chá daquilo, porque o seu psicológico tá abatido. Então, você sai de lá abatido. E essa é uma retórica. Muitos que estão mais nas enfermarias cansam muito, porque é o tempo todo andando para um lado para o outro. Lembrando que o paciente de Covid é um paciente extremamente instável, uma nitroglicerina em cima de uma cama. No momento que ele está deitado, questões de minutos, ele começa com tosse, começa a ter tosse e descompensa muito rápido, né? É uma coisa que eu testemunhei, pude ver isso. É uma doença extremamente atípica, por isso nos causa medo e estranheza com a forma com que ela age dentro do ser humano. O sindicato que você representa, Djamir, esse sindicato aí, ele abrange quantos profissionais? Ele é do Estado, é município ou é o quê? Então, a nossa carta sindical nos dá
nos dá autonomia para a área pública e privada, municipal, estadual, federal, sendo profissional de enfermagem. Quantos profissionais ao todo? Hoje nós temos aproximadamente 8 mil trabalhadores dentro do estado de Mato Grosso. 8 mil, não é? Isso. E assim, quantos já tiveram problemas com a Covid? Quantos testaram positivo? Olha, esse número testaram positivo é até difícil de falar, já visto que vocês estão acompanhando que o próprio LACEN está sem condição de fazer testagem, né? A nossa categoria foi imputada uma punição muito grande, tá? Porque nós trabalhamos dentro do ambiente, trabalhamos com colegas que são infectados, são afastados, mas nós que estamos na ponta, nós não temos direito ao teste de Covid, né? Depois de tanto eu brigar e falar e mandar ofício, nós tivemos pelo menos um direcionamento para a saúde dos trabalhadores. A direção é a seguinte: apresentou sintoma ou está passando mal, quem é do metropolitano ou da Secretaria Estadual de Saúde terá que ir no setor de triagem da Santa Casa. Da mesma forma, conversando com o HMC, o diretor Belotto, ficou facultado que quem é trabalhador do HMC e do São Benedito, que compareça ao setor de triagem lá do São Benedito, que vai ser acolhido o trabalhador lá, feito os exames, a consulta médica. E quem é da SMS Municipal de Cuiabá será atendido no Grande Terceiro. Para nós, assim, é um motivo de alegria por essa pequena conquista, porque antes estava da seguinte forma, professor Limeira: se passava mal dentro do pronto-socorro ou dentro do HMC, te falava assim, você não está bem não, então vai para casa, mas eu não estou bem, então vai na UPA Verdão, vai na Policlínica do Verdão, vai na UPA, vai na onde você quiser. Pô, mas se o cara está dentro de uma instituição médica, tem médica, você tá ali, custa pegar um médico dali para atender o trabalhador ali? Não. Pegava o coitado e começava a peregrinação, tossindo, com dor no corpo e com febre. Essas foram as várias reclamações que nós tivemos. E de tanto a gente denunciar, graças a Deus, hoje a gente recebeu vários ofícios e a gente conseguiu concatenar. Então, já está direcionado para cada local que o trabalhador tem que ir. Lorenberg Alves. Presidente, antes de mais nada, eu quero registrar aqui a nossa alegria e o prazer de tê-lo aqui. Obrigado. É muito bom esse bate-papo aqui. O nosso telespectador, com certeza, está ganhando muito com a presença do senhor aqui. Obrigado. Eu vou tentar descrever um quadro em números e gostaria muito do comentário do senhor a respeito. Por exemplo, os Estados Unidos têm 2 milhões de infectados, mais de 112 mil mortos. Justamente o presidente da República brincou com a doença. 2 milhões de infectados. No Brasil, que nós também tivemos o presidente brincando com a doença, ironizando a doença, nós temos hoje mais de 800 mil infectados, mais de 40 mil mortes. Se nós virmos a Mato Grosso, nós temos um crescimento extraordinário. No dia 8, por exemplo, deste mês, nós tivemos 4.204 infectados. Hoje, dia 11, nós temos 5.086 infectados, com 163 mortes. Para não falar que eu não falei do número de infectados dos enfermeiros, no dia 21 de maio, no Brasil, nós tínhamos 98 mortes enfermeiros. 98 enfermeiros mortos. Um número maior do que nos Estados Unidos na mesma data. Nos Estados Unidos, na mesma data, tinha 91 enfermeiros mortos. Se nós somarmos a esse número de médicos, nós temos no dia 21 de maio, no Brasil, 100 mortes, médicos mortos. Nos Estados Unidos era um número menor de mortes. A minha pergunta, para ser bem resumido, aliás, no final do mês de março, 2 enfermeiros que estavam no Adalto Botelho foram rapidamente internados. Depois apareceram outros números, inclusive mortos. A minha pergunta é, para um profissional da área da saúde, onde nós falhamos? Porque nós tivemos tempo suficiente, o Brasil teve tempo suficiente para preparar melhor do que os países europeus. Onde nós erramos? Exatamente, Lorenberg, obrigado pela pergunta. Exatamente nas minhas reflexões foram no planejamento. Foi acreditar que a doença não viria com a força que veio,
Infelizmente termos um presidente que brincou com a doença, né? Dizendo que ela não era tudo isso. E isso aí a gente acompanhou muito nas redes sociais, as pessoas dizendo que não, isso é conversa, colocaram a doença como se fosse uma doença da Rede Globo, coisa que a gente sabia que não era, né? Diante dos fatos de a gente ter conhecimento, ter colegas profissionais enfermeiros trabalhando na Itália, na Espanha, eles relatando o drama da doença para a gente, e a gente contrapondo na ponta aqui, dizendo, olha, essa doença vai chegar, essa doença tem que ser feito o dever de casa. O governo do estado, não tenho carta aqui para elogiar ninguém, mas o Mauro Mendes ele conseguiu fazer uma lição de casa, ele conseguiu preparar, amenizar a situação. Da mesma forma, eu questiono sempre, por que a prefeitura da Várzea Grande não fez? A Várzea Grande não construiu nenhum leito novo, recebeu 21 milhões da verba para Covid, há 1 mês e meio, 2 meses atrás. Cuiabá também recebeu, praticamente 42 milhões é o total que Cuiabá vai receber finalizando. Cadê o dinheiro? Por que não se planejou? Pintaram um novo pronto-socorro, colocaram lá Covid, mas os problemas estão aí. Respiradores faltando. Ontem diziam para mim que tinha 2 vagas no pronto-socorro, mas as 2 vagas não tinha cama e não tinha respirador. Então, se não tem cama e respirador, não tem vaga. Então, não adianta falar que tem vaga, que não tem. Cuiabá não fez a lição de casa. Acho que Cuiabá ficou muito preocupada com o decreto, a coisa tomou muito aquela coisa do ego, do perfil, do faço um decreto. Quando, na verdade, o que era para preparar os hospitais ficarem prontos, sabendo que o paciente de Covid é um paciente que precisa de respirador, não é um paciente que ele precisa de enfermaria. Na verdade, o meu posicionamento seria o seguinte, se eu construir um hospital de 240 leitos, colocaria 100 leitos de UTI no hospital, porque a necessidade é leito, é respirador. E nós falhamos nisso. Infelizmente falhamos porque se você pegar a Baixada Cuiabana, quem se preparou? Ninguém. Vou dar um dado. A verba do Covid veio para a Corizal, 1.700.000. Nem aparelho de raio-x eles compraram para o município. E cadê esse dinheiro do Covid? Foi usado. Cadê os EPIs que lá também não tem? E foi parar onde? E nessa época eu conversava até com um assessor do deputado Maxi Russo, eu falei, por que vocês não pegam esse fundo dessas cidades menores, cria um fundo estadual do Covid, junta esse dinheiro e faz uma ação, polos, hospitais de campanha polos, compra respiradores, prepara, porque essa demanda vai explodir em Cuiabá. Mas não tem como, presidente, porque o dinheiro vem carimbado, vem destinado para o município, né? Sim. Então, assim, cada um tem que honrar o compromisso com o povo. E, se o dinheiro veio, o senhor Emanuel Pinheiro, o senhor prefeito de Acorizal, o senhor prefeita senhora de Várzea Grande, tem que destinar o dinheiro para aquela comorbidade, tem que combater a Covid. Nesse caso que o senhor falou aí de Várzea Grande, não estaria acontecendo. Em Cuiabá eu posso dizer que não está acontecendo, porque sim, nós já fizemos aqui a cobrança várias vezes. O senhor está denunciando também aí que também, de fato, não foi aplicado. Enfim, então, se colocar num bojo geral, aí que vai suscitar mais burocracia. Bom, resumindo para você, eu fiz essa pergunta para o assessor. E ele me disse que essa verba ela veio com duplo carimbo. Podia usar essa verba para pagamentos que a prefeitura precisasse honrar em qualquer outro setor. Ah, mas aí... Isso, então não é uma verba Covid. Não é Covid. Mas essa verba veio com duplo carimbo. Foi o que eu ouvi dentro da Assembleia. Eu falei, Germer, esquece isso aí, veio com duplo carimbo, o prefeito vai poder usar para pagar outros compromissos. Eu não sei se procede isso. Bom, aí, eu vou checar, inclusive, né, se veio com duplo carimbo. Porque, assim, a informação que eu tenho, que nós apuramos aí, que ela vem, essa primeira, não esse socorro emergencial aí, que é para os estados e municípios aí, com dívidas sendo arroladas e tudo mais. Mas esses 23 milhões iniciais aí, que o Emanuel, prefeito aqui de Cuiabá, recebeu. Esse é para saúde, especificamente para a saúde. Foi o que nós ouvimos. Que seria específico para a saúde, mas nunca... Só tem conhecimento da criação e instalação de alguma CPI, de alguma UTI nova? Não. No âmbito de Cuiabá, por exemplo? Não, a única coisa que eu sei, sei é que o Hospital São Benedito tinha 20 leitos de UTI e parece que houve uma ampliação, do jeito que eu te falei, abriu a enfermaria e colocaram mais 20 leitos lá. Então hoje o São Benedito tem 40 leitos de UTI, né?
Mas quando o Mauro questionou os 40 leitos que o Emanuel falou que tinha, na verdade foram duplicidade. Ele pegou os leitos de UTI que ele tinha no HMC e cadastrou duplamente como se fosse para Covid. O senhor não respondeu, pelo menos eu não entendi como resposta, eu não sei se foi claro também na pergunta, assim, os profissionais de enfermagem, a incidência da Covid nesse rol aí de 8 mil no estado de Mato Grosso, já foi verificada em que patamar? Bom, o que eu posso dizer é assim, na prática falando, vivenciando o dia a dia nosso dentro dos hospitais, conversando com os trabalhadores, a gente calcula que 50% da categoria esteja infectada. Só dizendo que 4 mil devido ao absenteísmo dentro das unidades de trabalho. Hoje eu tenho unidade de trabalho pública e privada com deficiência de trabalhadores afastados, né? Muitos trabalhadores afastados, em todos os hospitais, profissionais tendo que fazer dupla jornada, horas extras para a empresa, para poder tocar o barco, porque nós não temos esse trabalhador com facilidade no mercado a pronta entrega. E essa é uma realidade nossa. Foi por isso um dos motivos do pedido do lockdown. Nós chegamos a um ponto que a gente viu o estrangulamento da situação, não só por falta de leito, mas por falta do profissional na ponta que executa o cuidado. O governador de Mato Grosso, antes de passar aqui para o Lorenberg, Mauro Mendes esteve participando do Opinião ontem, em uma entrevista exclusiva, ele, nessa linha que o senhor está dizendo aí, presidente Jamir, criticando o prefeito de Cuiabá, usou termos fortes, inclusive, chamando que o governo, com todo respeito, o senhor assistiu? Uhum. Assistiu? Uhum. De malandro. E aí, em função até dessa falta de informação, falta de transparência e principalmente falta de investimento nesse setor aí. E pelo que o senhor está falando aí, o Mauro Mendes, governador, não está muito errado. Não está. Eu, diante dos fatos que eu tenho acompanhado, realmente, nós temos uma dificuldade dentro do município. Nós temos um secretário de saúde que não é gestor público, não é da área da saúde, e ele se isola. Então, assim, ele não conversa, a minha persona, ele diz para os vereadores que eu sou persona não grata, que ele não gosta da minha pessoa. Eu até respondi para ele. Não vai com as suas fuças. Não vai com a minha fuça, me bloqueou no WhatsApp. Eu falei assim, meu amigo, o Emanuel Pinheiro foi eleito, eu fui eleito, o senhor é nomeado, o senhor tem que entender que nós somos eleitos. E se o senhor não gosta de mim, não precisa, minha mãe e minha esposa me amam, então não preciso do seu amor, só preciso que o senhor me trate como gestor público também. Tá certo. E ele não faz isso, então, então nós não temos, na verdade, informações, e isso não é uma coisa do seu programa Opinião, dos outros programas que eu estou passando, são os mesmos questionamentos. O que o município fez? Porque você não vê o secretário vindo a baila, dizendo, foi feito isso, nós compramos isso, foi executado. Não tem. Por que não fala? Não fala porque não fez. Porque se tivesse feito, a categoria não estava penalizando, nós não estávamos aí com o Pires na mão, desesperado, pedindo lockdown, porque não tem leito de UTI. Então, são situações que na verdade, são fatos. Ninguém está fazendo politicagem em cima da desgraça de ninguém, porque eu falo sempre, quem vai pagar quem vai pagar caro vai ser a população. Porque, veja bem, se eu pegar hoje, por exemplo, por que o meu chateamento enquanto cuiabano? Os hospitais que foram construídos aqui na Santa Casa, ampliação de Santa Casa, Metropolitano, 90% é paciente que veio do interior. A UTI no ar do estado não para, ela sai 5 da manhã, chega às 7, 10 da noite, o tempo todo trazendo pacientes, roda aqui perto do pronto-socorro ali de Santa Casa, ambulância do Nortão, de Primavera e descendo o tempo todo. Então, na verdade, agora que o eficiente explodiu na Baixada Cuiabana, porque isso é fato, agora, por isso que os números seus estão alarmando, quase explodiu de um dia para o outro. Agora que a Cuiabanada vai precisar do leito, nós não temos leito. E o nosso prefeito poderia ter feito a função, não fez. Nós não temos leito nem em Cuiabá e nem em Várzea Grande. Infelizmente, essa é a realidade. Até domingo eu garanto para vocês. Hoje a taxa de ocupação é 75% de todos os leitos de UTI no estado. Hoje, se eu falar para você que eu tenho 25 vagas de leito de UTI para Cuiabá e Várzea Grande, é o número X. Domingo acaba. Domingo acaba, certeza. Domingo não tem mais vaga. Lorenberg, uma matemática básica. Se eu tive, domingo passado, eu tive 43% de taxa de ocupação no estado. Hoje, quinta-feira, 75%. Nós estamos falando aí, 4 dias. Olha que informação triste, alarmante.
Domingo que vem agora, não teremos mais vagas de UTI aqui no estado de Mato Grosso, especialmente aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Isso é realmente deixar a gente mais apavorado ainda. Olha, eu vou a um breve intervalo comercial e volto já já com Dejamir Soares, representante aqui do sindicato, presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem no estado de Mato Grosso, e você pode mandar a sua pergunta aí para o Dejamir. O que você está achando aí, não é? E o que você acha também dessa categoria, que na minha avaliação é muito, mas muito imprescindível para todos nós, que são os profissionais de enfermagem. 99932-2529, mande aí a sua pergunta, a sua observação, sugestão que seja, e a gente vai estar aqui repassando-a ao Dejamir após o intervalo comercial, um instante só. E a gente volta aqui com o nosso Opinião, não é? Boa noite a você que nos assiste pelo GD, não é? gazetadigital.com.br, você também que nos assiste via nossa página no Facebook TV Pantanal. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, não é? O telefone está aí para você participar e mandar aí a sua opinião, a sua pergunta. Eu só peço que as pessoas, ainda que não queiram se identificar, evitar palavras fortes, palavras de ofensa, xingamentos e tudo mais. Quando a gente fala de político, geralmente suscita esse tipo de reação no telespectador. Pode mandar uma pergunta normal aí, não é? Mas sem ofensas, porque a nossa ideia aqui não é, evidentemente, não é usar desse tipo de expediente aí não, tá? Mas é sempre bem-vinda a sua pergunta, a sua observação e participação aqui no nosso programa Opinião. Aliás, eu falei agora há pouco do Gazeta Digital. Vamos observar o que temos nesse instante de destaque no gazetadigital.com.br. Olha, temos aí, por exemplo, mais 10 pessoas morreram em decorrência aí do coronavírus em Mato Grosso, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, a SES Mato Grosso, que foi divulgado nesta quinta-feira, dia 11, mais 324 casos da doença surgiram em menos de 24 horas, totalizando aí 5.086 confirmações, tal como já adiantou aqui o nosso Lorenberg Alves. Está aí no Gazeta Digital, mais detalhes, inclusive, desses números atualizados aí. Não está no Gazeta Digital, mas está no site da Câmara Municipal de Cuiabá. O vereador Juca do Guaraná, ele foi internado na UTI do Hospital Amecor nesta quarta-feira, dia 10, ou seja, ontem. O exame da contraprova, divulgado hoje, dia 11, testou positivo para a Covid-19. O boletim repassado à família do Juca informa que de ontem para hoje o paciente evoluiu bem, mantém aí estável, melhorou do cansaço, está conversando, se alimentando, teve uma evolução muito boa, respirando com catéter nasal e não faz uso de respiração mecânica, segundo o doutor João Leopoldo Bassan, médico da Câmara Municipal de Cuiabá. O vereador, aspas, né? O vereador está tendo aí uma boa recuperação e a família pode ficar otimista em pensar em uma alta da unidade intensiva de tratamento UTI. Que bom, hein? Informação muito boa, animadora aí para a família do Juca do Guaraná, que você saia dessa logo, viu, Juca? Já que você está aí consciente e tudo mais, talvez até nos assistindo, que você volte logo aí para o convívio e para o trabalho também na Câmara, que te ajude a fiscalizar o dinheiro. Cadê o dinheiro que o senhor Emanuel Pinheiro já recebeu para investir no combate à Covid e até agora nothing? E aí, meu caro Djamir, a questão dos EPIs, né, que são os equipamentos para proteção, nessa leva de dinheiro que veio para o prefeito também, para a Prefeitura de Cuiabá, foram comprados novos equipamentos para essa proteção de vocês aí? Como é que está essa atenção específica para esses profissionais aqui no município de Cuiabá? Olha, se tratando de Cuiabá, como eu estou te falando, ali a gente não tem acesso às informações. O que eu tenho é a reclamação da categoria. Dou um exemplo, a Policlínica do Verdão, que
passou dias atrás, a categoria se manifestou pela falta de condições de trabalho, sobrecarga, um desarranjo total, lotação, misturando pacientes de Covid com pacientes não Covid, sem ter máscaras e equipamentos apropriados para lidar com a doença. Vale ressaltar que as únicas máscaras N95 que chegaram na unidade da Policlínica do Verdão foi doação do Sindicato de Enfermagem em parceria com os vereadores da oposição. Doamos 100 máscaras, logo começou. Foram as únicas máscaras que lá chegaram na Policlínica do Verdão. Ademais, os profissionais relatam que eles têm que usar a máscarazinha cirúrgica, que a gente sabe que tem duração por 2 horas só, e que não funciona, não agrega. E eles são obrigados a fazerem remoção de paciente, internando esses pacientes, ora para a Santa Casa, ora para o pronto-socorro dentro da ambulância, sem ter os equipamentos adequados, né? Tanto a enfermagem quanto o serviço, quanto os motoristas, né? Dentro da unidade, há uma unidade extremamente insalubre, com mofo nas paredes, torneiras quebradas, vasos entupidos, ar-condicionado que não funciona direito, fica pingando. Então, na verdade, aquilo é um expurgão que já deveria ter sido fechado há muito tempo, não fechou, não inaugurou outro, mas não está funcionando, e os funcionários ali não têm condição de trabalho. E da mesma forma, as reclamações, elas são repetitivas das unidades sobre o quesito EPI, que não tem o EPI que eles precisam ter, que é a máscara N95. A máscara N95 hoje se tornou um artigo de luxo dentro da Prefeitura de Cuiabá. Não é essa que vocês usam hoje? Não, necessariamente não é. Aqui eles têm usado dentro do pronto-socorro, que até foi o vídeo, encaminharam o vídeo pra gente, é uma máscara que é azul por fora, mas ela não tem as 7 camadas dentro. Ela tem 7 camadas? Tem que ter 7 camadas de proteção e uma de carvão ativado. E não tem. Abriu a máscara, a de fora é azul e a de dentro é branca. E entrega para a categoria como se fosse N95. Não protege. E não é N95. É uma máscara pirata que compraram. Professor, o senhor que usa a N95, que eu sei, a ideal. Não, estou falando sério, não é? Você usa a ideal. Não sei se está com o senhor aí, mas a que o professor Lorenberg usa é ideal. Ele tem não é aquela que deveria ser. Mas, por favor, esteja à vontade. Presidente, eu vou reportar aqui uma frase que o senhor disse, de acordo com a imprensa, no dia 26/10/2017. Entre aspas, não temos produtos de higiene nem de limpeza. Faltam os produtos básicos. A consequência disso é a queda na qualidade do serviço e a superlotação. Fecham aspas. Frase que, na verdade, não foi a única vez. Sim. Em 2016, os médicos entraram em greve, médicos de Cuiabá entraram em greve, ficaram 54 dias em greve e reclamavam da mesma situação. Em 2017, que é o outro prefeito, que em 2016 era o prefeito anterior, em 2017 o prefeito atual, o senhor faz essa reclamação e a minha pergunta é, hoje o senhor repetiria esta mesma frase? Sim. Sim. Continua do mesmo jeito? Continua do mesmo jeito. Não, eu não consigo ver, assim, eu gostaria de chegar aqui e dar boas notícias. Gostaria de dizer, olha, o cenário melhorou, o cenário mudou. Mas não é isso que eu ouço da ponta. Não é isso que eu ouço da ponta. Hoje me mandaram, por exemplo, da atenção básica, falta de materiais de limpeza, de medicação, de EPIs que não tem. Então, quer dizer, ano após ano, se eu retroagir e voltar, não tem. São sempre as mesmas denúncias, não tem condição de trabalho, as unidades públicas, as unidades básicas de saúde entram em reforma e não saem nunca da reforma. Um exemplo dela é aquela Ana Popina ali no bairro Dom Aquino, que já está quase 2 anos e meio para reformar e não reforma aquela unidade lá, está reformando e para. Então, quer dizer, não muda. Infelizmente, eu fico triste, porque assim, é uma das pastas que mais recebe verbas e não se tem um projeto, uma programação para a área da saúde. Só para você... Parece um saco vazio, né? Exatamente. Um saco sem Hoje, por exemplo, fundo, na verdade. A pessoa me falou, mas Djamir, também como é que vai ser? A pessoa que é responsável pela área da atenção básica, que é diretor da atenção básica, é uma pessoa formada em matemática. Ela
Peraí, meu amigo, nós estamos falando de saúde pública. Eu tenho que ter ali um epidemiologista, no mínimo um epidemiologista, para tomar conta. O cara é formado em matemática. Se eu pego uma outra ponta, eu tenho um geólogo lá dentro, cuidando da saúde. Parei, gente. Aí eu tenho um secretário de saúde que é advogado. Então, você quer bagunçar o setor? Vamos fazer uma bagunça, para vocês entenderem a bagunça que fica. Vamos colocar um enfermeiro para ser secretário de segurança pública. O secretário de infraestrutura. Olha a merda que vai dar. O que o enfermeiro entende de segurança pública? Nada. A não ser que ele monta uma bela equipe de profissionais. Que é o que não acontece. Não acontece, porque os técnicos da secretaria, que são, teoricamente, técnicos, são médicos, quando você chega neles e aperta, eu detesto ouvir essa resposta. Eles falam assim, mas eu não tenho o poder da caneta, eu não sou secretário. Então, entrega esse troço aí e sai daí, ué. Ô, Djalmir, vamos ver quem que está perguntando aqui no 999322529 via WhatsApp. Pergunta, boa noite, sou trabalhador da área da saúde e também nas UTIs tem muito pacientes que não é Covid, sendo internado no leito de UTI Covid. Na Santa Casa internou aí um paciente da UPA e PASE de Várzea Grande com teste negativo para Covid. Ficou junto aí com outros pacientes positivos. Isso não seria possível e grande chance de infecção cruzada colocando paciente positivos junto com os negativos para o Covid. Peço para não me identificar, sem contar aí que é tudo improvisado em local que era enfermaria e recepção da antiga Santa Casa. Queria saber aí o que o sindicato está fazendo para fiscalizar o local de trabalho desses profissionais. Bom, só dar uma reportada para os colegas, companheiros de enfermagem, que o sindicato ele não tem a prerrogativa, até ele tem a prerrogativa de fiscalizar, mas para o sindicato adentrar qualquer hospital, eu tenho que fazer um ofício, esperar esperar que a gestão nos deixe entrar para poder fiscalizar o ambiente de trabalho. Nós não podemos entrar se não tiver autorização. Diferentemente do Conselho Regional de Enfermagem, que pode fiscalizar, pode notificar e pode punir. Então são dois papéis diferentes. Mas se eu tenho uma denúncia aqui agora, sim, que o senhor pode inclusive providenciar a solução. Certo. Porque... Em relação, eu só estou para as pessoas entenderem. Em relação à denúncia aí que ela fala de misturar um paciente com Covid e não Covid, é aquela situação. Nós tivemos o professor Adriano que morreu, era Covid, é Covid ou não é Covid? Aí não era. Depois faz a contraprova, Covid. Então, e isso passa pela central de regulação. É uma coisa que não cabe ao sindicato fazer. Isso aí é a central de regulação que tem que definir isso. Tá. Em relação ao que fala de enfermarias, aí é o que eu estou falando. Foi feito um rearranjo dentro da Santa Casa para atender, e aí eu posso, quando eu entrei lá, eu vi que está muito bem posta. Não é a Santa Casa bagunçada de anos atrás, que não tinha condição de trabalho. Graças a Deus mudou a gestão, porque imagina, nós no meio daquela pandemia, com a confusão da Santa Casa do jeito que era. Hoje nós temos 50 leitos de UTI postos ali. Então, assim, fica uma coisa muito dúbia, né? Porque tem o Ulisses, deputado, que a comissão vai lá, atende uma demanda dessa, vai lá, verifica uma situação, passa, aí você tem do outro lado funcionários da própria instituição que fala que contrapondo o deputado Ulisses, né, sobre as denúncias. Então, assim, o que a gente orienta de fato? As demandas estão chegando para o sindicato, o que a gente pode fazer, nós estamos fazendo todas via judicial, encaminhando para o Ministério Público Estadual as demandas, as denúncias, encaminhamos para os conselhos também, pedindo aporte nesse sentido. Certo. Mas, presidente, me perdoe, talvez eu não tenha lido direito o que o nosso amigo telespectador, que é da área da saúde, sim, ele trouxe 3 ou 4 denúncias graves de uma única instituição, sim, na Santa Casa. 2 delas, me vem à cabeça agora, 2 delas, tudo é improvisado. E a segunda denúncia, misturando pacientes do Covid com pacientes que não são do, sim, Covid.
Olha, ele não está dizendo de alguém que fez o teste depois, não. Ele está dizendo no momento. Certo. São 2 denúncias, a meu juízo, presidente, por favor, me corrija, porque eu não sou da área, eu posso cometer erros grosseiros aqui. São 2 denúncias muito graves, a meu juízo. Por isso que eu perguntei. Ou não são. Se a gente vai ter um encaminhamento disso aí para a solução. Grave é uma denúncia grave, só que é aquela situação. Eu não posso, tipo assim, tá falando leito improvisado, bacana, mas eu não tive acesso, eu preciso entrar, ver se tem acesso, porque necessariamente, eu acredito no que a categoria fala, mas eu preciso estar em loco, evidenciando também, porque algumas vezes vem denúncias e a gente vai para cima, e quando eu vou em loco, não é aquilo. Agora, em relação a paciente Covid e não Covid, professor, nós não temos como fazer muita coisa. Tá fora do nosso alcance, cabe aí a central de regulação, cabe a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, ao secretário de saúde do estado, o Gilberto, tomar posicionamento, porque acesso ao paciente nós não temos, para eu saber, porque eu sou enfermeiro intensivista, sou de UTI, se eu adentrasse lá dentro, eu saberia realmente dizer, olha, é e não é. Agora, existem algumas situações que eu ouvi falar que por falta de leito no HMC, que está lotado a UTI de paciente não Covid, e para atender demandas jurídicas, estão colocando pacientes no pronto-socorro. Há previsão de colocar, tinha um pedido de vaga para internar no pronto-socorro, porque não tinha vaga mais no HMC. Lembrando que continua tendo acidente, infartos, AVCs, e a coisa está nesse pé, entendeu? Então, de repente, por uma necessidade, até vocês ouviram há pouco tempo atrás a deputada Janaína cobrando do Mauro que tinha paciente morrendo e havia leitos de UTI disponíveis, que eram os leitos Covid. E esses leitos não eram abertos. Olha só, eu quero só dar um encaminhamento então aqui. A gente não chegou num acordo. Essa pergunta veio e a gente não conseguiu destrinchá-la. Eu vou pedir para que o Dejamir deixe um telefone do sindicato, que seja, para que as pessoas possam... Para mim mesmo. Posso mandar para você próprio, né? Tem um telefone? Tenho, porque mesmo. assim, você que tem profissional de saúde, que tem algum tipo de denúncia desse, que é muito grave, tal como alertou aqui o Lorenberg, mande para o Dejamir, que via sindicato vai acionar conselho, Ministério Público, a prefeitura propriamente, para que a solução haja, porque aqui a gente consegue andar um pouco. Não adianta trazer a denúncia e ficar aqui por si só e as coisas não serem a solução não ser encaminhada. Tem um telefone para as pessoas possam... Pode mandar para o meu telefone mesmo, teu WhatsApp, é o 65-9962-6749. 65-9962-6749. É o telefone dele. O meu telefone pessoal. Sindicato aí dos profissionais da enfermagem aqui do estado de Mato Grosso. A gente vai... E se continuar, continue ligando aqui, que a gente vai estar encaminhando para alguém para que isso possa acontecer e a gente eu acho que minimizar isso. Essa demanda também deveria ser encaminhada para o Gilberto, né? O secretário Gilberto. Eu não vou passar o celular do Gilberto, mas você tem aí a Secretaria de Estado de Segurança Pública, de Saúde Pública do estado de Mato Grosso, para que você possa... Ou então mande para a gente também aqui, via esse número que está aí no Zap, a gente vai encaminhar para ele, não é? E aí, para que as coisas possam ser resolvidas. Intervalo comercial, a gente volta já com mais opinião, 99932-2529, para você participar conosco aqui no Opinião desta quinta, a gente volta já. Oi, são 8h14, opinião de volta aqui na sua TV Pantanal, Rede TV, aonde quer que você se encontre, quem quer que você se encontre neste feriado, Corpus Christi. Muito boa noite, muito obrigado pela sua companhia, audiência, é muito bom, é um prazer imensurável estar com você aqui, ter a sua companhia, não é? Então, vamos abrir agora espaço para a participação de mais um telespectador via WhatsApp, 99932-2529, perguntando aqui para o Dejamir. Boa noite, quero que Dejamir fale aí para nós profissionais da saúde o que ele pensa sobre nós da linha de frente. Vamos ter algum aumento de salário, algum auxílio, por favor? Queremos saber. Eu também queria saber, e mais do que queria saber, eu queria muito que os governantes, os prefeitos e até em nível de estado também tomassem essa consciência aí. Dejamir, por favor, tem alguma novidade aí, não? Olha, nenhuma. Infelizmente, a gente só recebeu as palminhas, os elogios, né? Na área pública de Cuiabá, em tese,
a categoria fala que tomou um chapéu, porque o Emanuel, em abril, fez um decreto dizendo que não iria mais pagar o Prêmio Saúde Cuiabá para quem era da área administrativa do prédio, ali da Secretaria Municipal de Saúde, cortou-se da área administrativa e o dinheiro seria repactuado para os profissionais que estão na ponta. E já vai para o segundo mês e o pessoal que está na ponta não recebeu o tal auxílio Covid dito pelo próprio prefeito num decreto, numa live dele. Então, assim, desconta da área administrativa, mas de fato não chegou na ponta na área assistencialista. A gente espera, pelo menos, que o município de Cuiabá nos pague o RGA desse ano, a database foi em maio, para ser esse pagamento agora. A gente está cobrando isso do prefeito já várias vezes, estou mandando ofício para que ocorra esse pagamento. Pedimos também à Prefeitura de Cuiabá o pagamento da insalubridade a 40% para os profissionais. É triste, o cara está lá no front, lá, ganha insalubridade de 20%, quando na verdade ele deveria ganhar 40%. E, tipo assim, não consigo ter um feedback de volta. Na área privada, nós estamos em negociação com o sindicato patronal desde março. O sindicato ele não posiciona, ele só fala que os hospitais estão em dificuldade financeira, que os hospitais estão estão quebrados, estão no vermelho e não tem condição de sentar à mesa para negociar. Então, assim, é triste porque nós estamos num momento que depende da categoria, a categoria que está salvando vidas, a categoria que está tocando os hospitais, a categoria que toca o serviço público, e eu não tenho, nem na área pública nem privada, um posicionamento. Esperamos muito dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, nos nossos 2 projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, que é a criação do piso salarial nacional e da jornada de 30 horas. Então, são 2 bandeiras que os sindicatos, os conselhos regionais nossos, o Corém e o COFEM têm, a nível de Brasília, para que porque aí a gente consegue ter uma luz no fim do túnel para nos ajudar. Porque não entendíamos nós que a verba Covid que vieram para os municípios seriam também para dar uma gratificação para esse soldado que está na ponta. Mas o que nós seria legítimo, inclusive, sim, que o dinheiro veio para a saúde. O dinheiro veio, o dinheiro sumiu, ninguém sabe para onde que foi, não comprou material, não fez leite, não fez nada e não deu gratificação para ninguém e está por isso mesmo. Então a categoria tem razão de cobrar, a gente está cobrando. Conseguimos avançar um pouco com o deputado Maxi Russo num projeto de lei que garanta insalubridade a 40% para todos os profissionais da saúde no período da pandemia, tanto para trabalhadores do setor público quanto do setor privado. É um projeto que está tramitando na Assembleia. Mas, do mais, infelizmente, nós não estamos avançando em nada. Não se consegue avançar. Toda a retórica parado, é que estamos em crise, está com dificuldade financeira e não tem de onde tirar. Infelizmente. Você viu aí o que ele disse, né? A categoria sua, você que mandou aqui a mensagem, tomou um chapéu do Emanuel. E o dinheiro que veio, nem para isso, para repassar aí uma gratificação, um aumento, enfim, para esses servidores não foi feito nenhum tipo de repasse. Vamos para mais uma participação via WhatsApp aqui ao Dejamir. Eu não entendo essa preocupação com a saúde. Andamos espremidos dentro dos ônibus, mas quando descemos e entramos no comércio, aí a regra é 2 metros de distância. Dão uma paulada, depois dão um remédio. Faz muito sentido isso. Eliane, lá de Várzea Grande, está aqui. Concorda com ela? Totalmente, ela está certa, né? Coloca todo mundo na lata de sardinha. Com detalhe, as pessoas continuam, muitas não sabem usar máscaras, né? E eu já vi isso dentro do ônibus, as pessoas não usam máscara, alguns não usam máscara, os outros usam, aí incomoda a máscara, põe na perna e põe no corrimão e aquela bagunça toda dentro do ônibus. Não tem o regramento, não tem a disciplina de andar. Então, quer dizer, na verdade, a população está largada. Esse é o termo que eu vou jogada falar. às traças. Está largada, não tem regra, não tem nada, a fiscalização não deu conta de fazer. Foi num primeiro momento foi muito rígida com a população, depois começou a sofrer muitas críticas, né, por conta dos comerciantes, e foi fazendo aquele afrouxamento, mas fez um afrouxamento sem fiscalização. Aí foi onde nós caímos no buraco. Afrouxou sem fiscalizar. Professor. Presidente, na resposta anterior de um dos nossos telespectadores, o senhor falava que mandou ofício para o prefeito, para a secretária, mandou ofício para todo mundo,
mas eu gostaria de lembrar de um ofício que o senhor mandou para o Ministério Público no dia 8 de junho, quando o senhor pedia para o Ministério Público pedir ou solicitar o fechamento total. Eu gostaria de saber o porquê esse pedido para o Ministério Público do fechamento total, qual a razão e o motivo dele. Cujo nome dado para esse fechamento total é, em inglês, lockdown. Lockdown. Exatamente isso. Bom, por tudo que a gente já falou aqui, é o que baseou o nosso pedido do lockdown. Primeiro, eu tenho 50% da categoria infectada dentro dos hospitais e com absenteísmo muito grande dentro das instituições. Segundo, em loco, nós verificamos a falta de leitos de UTIs que iam acontecer. Nós tínhamos apontado em nossos cálculos que domingo agora nós não teríamos leitos hospitalares de UTI. Até então, havia uma certa tranquilidade, porque quando nós ouvíamos o Gilberto falar, e ele falava, tem 43% de ocupação, e nós entendíamos que esse 43% era Cuiabá. E quando eu comecei a ir a campo e contar no leito de UTI, ver que os leitos estavam ocupados, que não tinha... Onde é que tantos... Foi até que a gente entramos com o pedido de lockdown, porque fizemos a somatória e falaram, esses leitos não vão chegar a termo, não vão conseguir. E aí, nessa situação, a gente sentou com o nosso jurídico, pegamos os estudos da UFMT, pegamos outros estudos, concatenamos e falamos assim, bom, está na hora da gente agir, até porque a categoria vinha cobrando um posicionamento de Jamir, nós não estamos aguentando, o fluxo é muito intenso dentro das policlínicas, dentro das UPAs, dentro dos pronto-atendimento, é uma loucura, você não dorme mais, você não para, a noite toda, noite e dia você andando de um lado para o outro, muita gente chegando o tempo todo. E antes a gente chegando, agora a gente chegando e saindo e morrendo. Essa é a realidade que está chegando para nós. E aí nós tomamos essa iniciativa, tá? No sentido de que, bom, se a curva está ascendente, eu preciso quebrar essa curva por duas razões. Uma, para dar tempo de tratar os pacientes que estão nos leitos de UTI. Segundo, para a minha categoria, não só da enfermagem, mas a categoria da saúde, se recuperar e poder voltar ao campo de trabalho. Porque se hoje já tem 50% afastado e 50% está trabalhando, obviamente esses 50% estão trabalhando, eles vão ser infectados. Então é tempo dessa turma aqui curar, voltar para essa aqui afastar. Sim. Lógico, é o que está acontecendo. Então o nosso pedido, a nossa provocação ao Ministério Público foi nesse sentido de se fazer alguma coisa. Porque o que eu percebo assim, abre o jornal, Prefeitura de Sorriso libera, está pensando em liberar a escola, Sinop libera, não sei quem libera. Aí você vem para dentro dos leitos nossos aqui e vê que quem está ocupando os leitos é o pessoal do interior, que flexibilizou, que é da ideologia da direita lá, que a doença não pega lá, mas estoura aqui dentro. E que nós não teríamos leito aqui dentro para nós cuiabanos, da Baixada Cuiabana, foi o que me trouxe um desespero nesse sentido, até porque a minha categoria, nem todos possuem, acho que coloco aí, 70% tem plano de saúde, 50% tem plano de saúde, a maioria não tem. A maioria vai precisar de leito público. Senão você adoece aqui, você trabalha no hospital, pega a doença dentro do hospital e não tem direito a ter um leito para internar, um leito de UTI. Então nessa retórica, na tentativa de frear essa doença, foi que nós provocamos o Ministério Público. Mas por infelicidade nossa, até hoje o Ministério Público está em análise, não movimentou nada o processo. E ontem, para minha alegria, o CRM se reuniu e emitiu uma nota parecida com o que nós pedimos. Pediu medidas... Só não usou a palavra lockdown, mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só não usou lockdown, mas usou medidas drásticas. Então, é isso que a gente quer, quer que o Ministério Público mova, faça sanção à civil pública, porque se o Ministério Público não fizer, o sindicato vai fazer, provocando o Tribunal de Justiça. E nós estamos respeitando a hierarquia do Ministério Público. Nós estamos pedindo ao procurador Alexandre Guedes que posicione. Está certo, está errado, os dados estão aí, os números estão aí. Eu estou posicionando, eu estou falando para vocês por A e mais B que domingo nós não teremos mais leitos de UTI. E está esperando o quê para dar uma canetada? Eu vou convidar, vou sugerir aqui para Caroline Chaves, para a gente convidar aqui o doutor Alexandre Guedes também, que é muito competente, ligado a essa questão da saúde pública aí, um homem muito sério,
e seria uma honra tê-lo aqui também para falarmos sobre essa fase aí da saúde pública pela qual passa o estado de Mato Grosso. Eu quero aqui caminhar para o final, Dejamir. Vocês também têm reclamado da falta de médicos, não é? E não é só o sindicato, né? Tem muita gente, além dos próprios usuários do Sistema Único de Saúde, a imprensa também já denunciou por várias vezes e continua, parece aguda, crônica, a falta de médico, especialmente no pronto-socorro e nas demais unidades. Então, essa é uma constante na saúde pública, né? Isso é uma coisa que eu sempre debati há muito tempo dentro dos ambientes de discussão acadêmica. O problema é que o médico no Brasil é produto de luxo, né? Fazer medicina, infelizmente, hoje é certeza que vai ficar bem de vida. E isso é uma triste realidade. Tem muitos amigos médicos, muitos sanitaristas que não são, né? Vivem honestamente da medicina. Mas a medicina, eu acho que, assim como todas as profissões se popularizaram, a medicina deveria ser popularizada. A enfermagem mata muito mais que a medicina. Quantas faculdades de enfermagem eu tenho no Mato Grosso hoje? Eu tenho quase 15. Formam-se por ano quase 1.000 profissionais enfermeiros dentro do estado do Mato Grosso. Eu não entendi. A enfermagem mata? A enfermagem, ela acaba, por ela estar 24 horas ao lado do paciente, ela corre o risco de matar muito mais do que o médico. Entendeu? O senhor está se referindo à má formação desse profissional, é isso? Exatamente, eu estou falando assim, porque quando a gente fala assim, popularizar a medicina, mas não pode popularizar porque corre o risco de matar paciente. Entendi. Olha aí, e por que a enfermagem pode? Por que eu posso ter enfermagem EAD? Que é lamentável falar que tem curso de nível superior de enfermagem EAD. Para mim, enfermagem tem que ser nos moldes da UFMT. De manhã, à tarde, ainda tinha aula à noite. Você saía capacitado, você saía um gestor público ali. Em qualquer área que você entrava, você dava conta, que você era preparado. Agora, eu tenho um curso de enfermagem, desculpando os colegas que são enfermeiros que estudaram em escolas privadas, fazem meio período só. E agora estão com modalidade EAD para enfermeiro. Então, assim, é grave. A enfermagem, ela pode errar, pode, muito mais do que o médico. Então, na verdade, o que falta para sanar essa situação é trazer a curto tempo, os médicos que estão aí, que fizeram faculdades na Bolívia, que fizeram na Argentina, que fizeram no Paraguai, que fizeram fora do país. Esse pessoal teria que ser absorvido nesse momento. E esse pessoal tem uma extrema dificuldade para ser absorvido dentro do mercado brasileiro, até por conta da lei de oferta e procura, o corporativismo do Conselho Federal de Medicina, que não deixa eles entrarem. Porque se tiver muito médico, cai o preço da consulta, cai um monte de coisa, porque se torna um produto comum no mercado. Então a gente vê esse comércio, infelizmente, dentro da medicina. A gente até entende quando eles falam, mas é para garantir a qualidade da assistência, a qualidade da consulta, do tratamento. Tá, mas beleza. Mas então por que essa regra não se aplica em enfermagem? Mas está faltando, está faltando. Está faltando. Continua faltando. E vai continuar faltando. O modelo não vai mudar. Está faltando nos dois, no antigo e no novo? Não, a reclamação que eu tive pontualmente da falta de profissional médico foi na semana passada no pronto-socorro, mais precisamente no sábado, dia 7, onde a equipe me relatou que não havia médico de plantão na UTI, tendo 9 pacientes internados e entubados em estado grave. Olha, para finalizar, o digníssimo prefeito, Emanuel Pinheiro, que ainda não mostrou onde colocou o dinheiro, até rimou, ele determinou aí o tal do toque de recolher, rapaz. Só para encerrar aqui, pegar sua opinião sobre isso aí. Você acha que vai resolver alguma coisa? Para mim, não. Na minha opinião, não resolve nada, até porque a massa anda de dia. Um movimento no centro de Cuiabá de pessoas em ambientes, né, de compra ali no centro da cidade, por exemplo, ocorre durante o dia, não ocorre, ninguém anda ali no centro à noite. Então, assim, é uma decisão inócua, de mais cunho politiqueiro do que tecnicamente falando, porque não vai resolver nada. Você abre o bar às 17, nada contra quem está no bar. Abre o bar às 17, ele funciona até às 22 horas, as pessoas estão ali bebendo, depois sabe que depois do terceiro, quarto copo, todo mundo é bonito, todo mundo é amigo, todo mundo abraça, todo mundo beija, todo mundo dança. Então,
Para que eu vou fazer toque de recolher depois disso? Se o cara já tá, se já houve a contaminação, se já beberam, se vão voltar para casa, não vai resolver nada. Dejamil Soares, presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, a quem a gente agradece nesse instante. Antes eu queria que o senhor deixasse aqui, ó, o seu telefone de novo, já que você não teve problema de deixá-lo na primeira vez, não é? Para que as pessoas que estejam assistindo queiram denunciar. Tem muita coisa errada acontecendo aí que de repente o sindicato não sabe e o sindicato pode fazer muita coisa. Sim. O telefone é? Bom, meu telefone é 65 99962 6749. 65 99962 6749. Pode mandar por WhatsApp a denúncia. Nós temos recebido e temos feito os encaminhamentos devidos, estamos cobrando, estamos indo em linha de frente. A prova disso maior é o pedido nosso de lockdown, justamente para brindar a categoria nesse momento. Dejamil, obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Esse Dejamil Soares, então, o presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem. Saúde aí, boa recuperação para esses mais de 4 mil aí que já estão infectados com a Covid. A gente precisa, a sociedade precisa muito de vocês. A gente reconhece muito e a gente pede encarecidamente para os seus governantes, prefeitos ou governador, para que revejam a questão salarial de vocês, porque se tem uma categoria que merece ser valorizada é a dos enfermeiros. Os técnicos de enfermagem, enfim, como um todo aí, né? A vocês aí uma ótima noite. E também uma ótima noite para você, professor. Até amanhã, Lorenberg Alves. Para todos nós, viu, meu amigo Paulo, e um grande abraço. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Nessa sexta-feira, a gente vai estar entrevistando aqui no programa Opinião o diretor-geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, o doutor Mário Rezende. O doutor Mário Rezende vai estar aqui falando conosco suas novidades e a forma que a PJC tem trabalhado nesses tempos pandêmicos. É amanhã, às 7h30 da noite. A gente espera por você aqui no programa Opinião na TV Pantanal. Fica bem, fica com Deus também.